Estou lendo um comentário do Evangelho de João, a partir do capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o estava seguindo, porque estavam vendo os sinais que ele estava fazendo sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e ali ficou sentado com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava se aproximando. Então, quando Jesus levantou seus olhos e observou que uma grande multidão estava vindo em sua direção, ele disse a Filipe: Como compraremos pães para que estes possam comer? Isso ele estava dizendo para testá-lo, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não seriam suficientes para eles, para que cada um possa comer um pedacinho? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, lhe disse: Há um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, no caso de 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Jesus disse: Faça um povo assentar. Ora, havia muita relva naquele lugar, então os homens se sentaram em número de cerca de 5.000. Jesus, portanto, tomou os pães e, quando tinha dado graças, os distribuiu entre aqueles que estavam sentados, semelhantemente os peixes, quantos quiseram. Ora, quando tinham comido o suficiente, ele disse aos seus discípulos: Peguem os pedaços que foram deixados, para que nada seja jogado fora. Então eles os pegaram e dos pães de cevada encheram 12 cestos com os pedaços que foram deixados por aqueles que tinham participado do alimento. Então, quando as pessoas viram o sinal que ele tinha feito, ficaram dizendo: Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Ora, quando Jesus soube que eles estavam prestes a vir e tomá-lo pela força para que pudessem fazê-lo rei, ele foi novamente para o monte sozinho. E quando a noite caiu, seus discípulos desceram até o mar e, tendo embarcado em um barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Ora, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles, e o mar estava ficando agitado e o vento forte estava soprando. Ora, quando eles tinham remado cerca de 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram assustados. Mas ele lhes disse: Sou eu. Ele lhes disse: Sou eu. Parem de se assustar. Então eles ficaram desejosos de o receberem a bordo, e imediatamente o barco estava na terra para onde estavam indo. A narrativa se inicia com a familiar expressão "depois destas coisas", que já foi explicada no comentário sobre 5.1. O milagre registrado neste parágrafo ocorreu de 6 meses a 1 ano após os eventos do capítulo 5. Com toda a probabilidade, ocorreu em abril do ano 29, que foi um ano antes da morte de Cristo. Veja o comentário sobre 5.1. O Evangelho de João parece supor que os leitores estavam familiarizados com o conteúdo do grande ministério galileu, tal como registrado nos sinóticos Mateus 4,12, Marcos 1,14 e Lucas 4,14. Após registrar o milagre que ocorreu bem no início deste ministério, o evangelista agora passa de uma vez para aquele que marca seu final. O milagre de alimentação dos 5.000 está registrado em todos os 4 evangelhos: Mateus 14, 3:23, Marcos 6:30, Lucas 9:10 e João 6:1 ao 15. Claramente, o propósito de João, ao contar esta história, é o de anunciar a majestade de Cristo, no 20, do 30 ao 31.
Ao fazer isso, ele fornece alguns detalhes que não foram incluídos nos outros relatos. Além disso, ele traça um paralelo marcante entre o capítulo 5 e o 6. No anterior, ele mostrou como Jesus foi rejeitado na Judéia. Neste, indicará como Jesus foi rejeitado na Galiléia. Compare especialmente 5,18 e 6,66. O relato desta dupla rejeição é necessário para fornecer um pano de fundo para os próximos capítulos, pois faz o amor compassivo do Salvador se destacar agudamente contra o pano de fundo da ingratidão humana. O capítulo atual também revela, talvez mais claramente do que qualquer outra porção da Escritura, o tipo de Messias que o povo queria, a saber, um que fosse capaz e estivesse disposto a suprir suas necessidades físicas. Quando lhes pareceu que Jesus realmente cumpriria estas expectativas, as pessoas ficaram ansiosas para conduzi-lo em triunfo para Jerusalém e coroá-lo como rei, por força se necessário. Contudo, tão logo lhes foi esclarecido que seu herói não era de forma alguma o que imaginavam ser, mas sim o Messias espiritual que viera salvar as pessoas da culpa, corrupção e miséria do pecado. As pessoas voltaram suas costas a ele e deixaram de acompanhá-lo. Portanto, o mesmo capítulo retrata Jesus primeiramente no ponto mais alto de sua popularidade, depois de repente caminhando os passos largos em direção ao ponto mais baixo do desprezo público. Porém, no meio desta multidão volúvel, sua glória se revela especialmente nisto. Embora conhecesse tão bem essas pessoas, estava disposto a manifestar generosamente sua bondade a elas. Disse que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Lucas 9,10 nos informa que esse evento ocorreu na vizinhança de Betsaida. Não temos certeza se havia mais de uma cidade com esse nome perto do mar da Galileia. Veja sobre 1,44. Não obstante, após estudar os argumentos dos dois lados, preferimos responder que sim. Nosso raciocínio é o seguinte. Primeiro, segundo os sinóticos, antes de cruzar o mar da Galileia, Jesus estava ministrando na parte oeste da região, em Cafarnaum e arredores, Nazaré e arredores, etc. Como vimos, o milagre registrado no 5º capítulo de João também ocorreu a oeste do Jordão, em Jerusalém, no tanque. Por ambas estas razões, parece que a expressão Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia só poderia ter um significado inteligível para os que leram os relatos do Evangelho até aqui, que ele agora cruzou para a parte leste ou nordeste do mar, e era exatamente ali que se localizava Betsaida Julias, logo ao sudeste do ponto em que o rio Jordão, vindo do norte, fluía para dentro do mar da Galileia. Número 2. Depois do milagre de alimentar os 5.000, os discípulos cruzaram novamente o mar. Desta vez o bote deles se dirigia a Cafarnaum. 6,17. Porém, segundo Marcos 5,45, eles se aproximavam de Betsaida. Certamente, a explicação disponível é que essa era outra Betsaida, localizada em algum lugar da vizinhança de Cafarnaum. Marcos 6,45. Se localizava na planície de Genezaré, Marcos 6,53, a qual fica a nordeste do mar da Galileia. 4. Quando mencionada em 12,21, a cidade natal de Filipe, também de André e Pedro, 1,44, é denominada de Betsaida da Galileia. Este fato pode indicar uma distinção entre esta Betsaida e outra que não estava na Galileia, ou seja, essa outra seria Betsaida Julias, uma cidade recentemente reconstruída por Filipe, o tetrarca, e assim nomeada em homenagem à bonita, porém devassa, filha do imperador Augusto. O argumento às vezes apresentado contra a suposição de que havia duas Betsaidas é o seguinte: deve-se considerar improvável a existência de duas cidades com o mesmo nome no mesmo lago. Porém,
esta não é a resposta. Letra A. Havia muitas cidades e vilas com nomes idênticos na Palestina bíblica e muitas delas não eram distantes entre si. E B. Graças à abundância de peixes no mar da Galileia, quase ficaria estranho se apenas uma cidade costeira tivesse o nome de casa de peixes, isto é, Betsaida. Então Jesus atravessou o mar da Galileia e desembarcou na vizinhança de Betsaida Julias. O mar da Galileia é denominado aqui também por um de seus outros nomes. Tinha diversos nomes. Mar de Quinerete, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades, e das respectivas referências. Este último nome é usado até hoje em forma modificada. Deriva-se da cidade de Tiberíades, fundada em sua costa ocidental por Herodes Antipas no ano 22. Provavelmente os leitores da Ásia Menor estavam mais familiarizados com esse nome do que com os demais. Portanto, a explicação, que é o de Tiberíades, é adicionada à designação mais antiga, o motivo pelo qual Jesus cruzou o mar junto com seus discípulos nos é dito em Marcos 6:30, 32 e Mateus 14, 12, 13. Os discípulos tinham acabado de voltar de uma viagem missionária e precisavam de descanso e oportunidade de estarem sozinhos com Jesus. Não havia oportunidade para descanso na movimentada costa ocidental, especialmente em Cafarnaum. Além disso, Jesus tinha acabado de receber a chocante notícia da morte cruel de João Batista. Também isso exigia reflexão e meditação tranquila. Versículo 2. E uma grande multidão o estava seguindo, porque estavam vendo os sinais que ele estava fazendo sobre os enfermos. Descreve-se aqui em linguagem vívida, observe os três imperfeitos. A multidão que seguia Jesus em seu ministério na Galileia, ela o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Lemos em Mateus 14, 13, Marcos 6, 33 e Lucas 9, 11. Sim, Lucas 9, 11. Versículo 2. E uma grande multidão o estava seguindo porque estavam vendo os sinais que ele estava fazendo sobre os enfermos. Descreve-se aqui em linguagem vívida, observe os três imperfeitos. A multidão que seguia Jesus em seu ministério na Galileia, ela o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Lemos Mateus 14, 13, que Marcos 6, 33 e Lucas 9, 11, que o povo, notando que Jesus havia entrado em um barco, ia para Betsaida Julias, contornou o lago, no caso para Betsaida Julias, contornou o lago a partir de várias cidades e vilas para estar com ele mais uma vez. Não que estivessem interessados em um salvador de pecados, mas ficaram definitivamente impressionados com um operador de milagres. Ora, esses milagres eram, na verdade, sinais, mas a multidão não compreendeu isso. 3. Assim, enquanto o povo andava por volta do lago, Jesus o cruzava. Ele alcançou a região isolada perto de Betsaida Julias. Aqui Jesus subiu ao monte. A AV apresenta em uma montanha, a ARV na montanha. Porém, se o termo montanha for usado por outras para alturas maiores que 600 metros do nível do mar e alturas menores forem denominadas de montes,
Então não podemos usar montanha nessa vizinhança. No entanto, não é necessário nem aconselhável usar o plural montes, como se houvesse uma região com muitas colinas. Um breve estudo do território ao redor de Betsaida de Julias esclarece tudo. Na costa nordeste do mar, cerca de 1,5 km ao sul da cidade, havia uma pequena planície de um rico solo de sedimentos. Como era primavera quando Jesus e seus discípulos chegaram, não nos surpreendemos ao ler que havia muita grama verde aqui. Na verdade, há uma colina que se ergue logo atrás dessa planície. Dessa forma, satisfazem-se todos os requisitos do relato segundo os evangelhos. Consequentemente, quando o evangelista escreve que Jesus subiu ao monte, quem era familiarizado com os arredores sabia exatamente de qual colina se falava. Quem não conhecia a região podia facilmente adivinhar que havia uma colina após uma faixa nivelada de terreno perto da orla marítima. Aqui, pois, podemos imaginar Jesus, após subir a encosta do monte por um tempo, ali ficou sentado com seus discípulos. Nos sinóticos, os leitores da Ásia Menor e em outros lugares aprenderam que o Senhor já tinha 12 discípulos neste momento. Alguns deles são especificados neste mesmo capítulo: Felipe, 6:5-6, André, 6:8, Simão, Pedro, 6:68 e Judas Iscariote, 6:71. Registram-se suas relações, a obra e as palavras de Jesus. O que o Senhor fez foi um teste para eles, revelando o que havia em seus corações. Número 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava se aproximando. A Páscoa é chamada aqui a festa dos judeus, nominado a festa dos tabernáculos em 7:2. Provavelmente adiciona-se a proximidade da Páscoa para explicar. 6:15. A Páscoa era um lembrete do livramento da escravidão no Egito. Portanto, era neste dia em especial que os pensamentos dos judeus se resolviam quanto à questão: quando seremos libertos do jugo de Roma? Versículo 5. De sua posição elevada, era fácil Jesus ver de longe a aproximação da grande multidão. Então, quando Jesus levantou seus olhos e observou Teazanenos, tal como fez quando a grande multidão de samaritanos se aproximou dele, veja 4:35, que uma grande multidão estava vindo em sua direção, começou a descer a encosta para encontrá-los. Não os considerava como motivo de perturbação importuna, pois estava cheio de compaixão para com eles. Mateus 14:14. Ele disse a Felipe: como compraremos pães para que este possam comer? Quanto a isso, observe o seguinte. Número 1. O motivo pelo qual o Senhor se dirigiu a Filipe não nos foi revelado. Os comentaristas apresentaram diversas sugestões, tais como, letra A, porque Filipe veio de Betsaida e conhecia bem a região, sabendo onde se podiam obter pães. Mas aqui, para não mencionar outras objeções, as duas Betsaidas provavelmente estão sendo confundidas. Letra B, porque Filipe era devagar em sua compreensão e tinha mais necessidade de ser testado do que os demais, usualmente fazendo referência a 14, do 8 ao 9. C, porque ele era uma pessoa prática e calculista. E letra D, porque tinha acabado de fazer uma pergunta, ou E, porque estava mais próximo de Jesus. Não temos a resposta. Não há nada no contexto que sugira porque Jesus selecionou Filipe como objeto de sua pergunta. Sem dúvida, a fé de Filipe precisava ser provada, 6:6. Mas isso também não é verdade quanto à fé dos demais discípulos. Número 2, para pães. O original usa o termo, que não devia ser traduzido assim, pois esta palavra tem para nós um sentido diferente do original. Em Artus, era chato e redondo, lembrando mais uma panqueca que um pão. Às vezes o termo significa apenas alimento. E versículo 6. Dá-se o motivo para essa questão
nas palavras seguintes. Isso ele estava dizendo para testá-lo, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. A palavra usada no original pode significar tentar, Tiago 1,13, ou testar, provar, como em Tiago 1,2, provações. Obviamente o significado aqui é que o Senhor deseja dar a Filipe uma oportunidade de revelar-se. Ele tinha compaixão por estas pessoas e se tinha assimilado bem a lição ensinada. Assimilado bem a lição ensinada pelos milagres como sinais, a saber que indicavam a majestade, poder e glória do Senhor e sua capacidade e disposição de suprir cada necessidade. O propósito dessa questão não era de modo algum obter informações necessárias sobre os locais onde se poderiam obter pães. A pergunta também não era uma indicação de que o Senhor estava confuso sobre o que fazer, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. Número 2. Filipe vê a grande multidão e imediatamente começa a calcular, esquecendo inteiramente que o poder de Jesus ultrapassa qualquer possibilidade de cálculo. Ele lhe respondeu: 200 denários de pão, genitivo de preço, não seriam suficientes para eles para que cada um possa comer um pedacinho. O denário de prata talvez fosse a moeda romana mais usada na época do Novo Testamento. Literalmente, o nome denário significa contendo 10. Era denominado assim em relação ao assi, uma moeda de bronze que valia 1/10 do denário. Entretanto, é enganoso dizer, tal como em muitos comentários, que um denário equivale a 20 centavos americanos e que Filipe, ao mencionar 200 denários, pensava em um total de $40. O valor do dólar e do humilde centavo constantemente flutuam. É melhor indicar, pois, com base na Escritura, Mateus 20,2, que um denário representa a remuneração paga a um trabalhador por um dia de trabalho. Portanto, 200 denários significam a quantia que um homem recebe por 200 dias de trabalho. Essa quantia não teria comprado pães suficientes para cada um ter um pedacinho praxuti. Além disso, é duvidoso se Judas, o tesoureiro, teria tanto dinheiro assim em sua bolsa. Filipe teve tempo para refletir sobre a resposta que ofereceu e, mais importante, sobre a questão que lhe fora feita, pois Jesus começara a falar à multidão sobre o reino de Deus. Além do mais, ele curava os que tinham necessidade de cura, Lucas 9,11. A despeito dessas manifestações de poder, não parece ter ocorrido a Filipe que o Senhor, o qual manifestara a sua capacidade de suprir vinho quando este falou, também seria capaz de suprir pães em Betsaida. Versículo 8 e 9. E assim o dia se passou até cair a noite. A esta altura, estas pessoas que estavam com Jesus e diversas horas estavam famintas. O que ocorre em seguida está registrado em Marcos 6, do 35 ao 37. E como o dia já está acabando, seus discípulos vieram e disseram: Este é um lugar deserto, e como o dia já está acabando, mande as pessoas embora para que possam ir às fazendas e vilas perto daqui e comprar para si algo para comer. Mas ele respondeu: Deem a elas o que comer. E eles lhe disseram: Devemos nós ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes para comer? Fica evidente nesse texto que a fé dos demais discípulos não era nem um pouco mais forte do que a de Filipe. Ninguém parece ter se lembrado do poder de Jesus. Todos calcularam, mas falharam em exercer fé. Marcos nos informa que Jesus pergunta a seus discípulos: Quantos pães vocês têm? Vão e vejam. Marcos 6,38. A resposta foi Marcos 6,38b. Mateus 14,17 e Lucas 9,13b. 5 pães e 2 peixes. O autor do quarto evangelho, ele mesmo
o autor do quarto evangelho, ele mesmo, uma testemunha ocular, adiciona alguns detalhes interessantes. Lemos: um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, veja o comentário sobre 1,40, lhe disse: há um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? É interessante observar que não apenas aqui, mas também em 12, 20 ao 22, encontramos Filipe e André mencionados juntos. Sabemos, é claro, que vieram da mesma cidade e ambos foram listados entre os 6 primeiros discípulos do nosso Senhor. Veja o comentário sobre 1,41 e 43. Em resposta à pergunta de Jesus, André indica um rapaz, pai Darion, não necessariamente uma criancinha. Diminutivos em grego tendem a perder algo de sua força original diminutiva, tal como em outras línguas. André informa ao Senhor que este rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Agora eu vou precisar aqui do... E aqui é 6, né? 600 aqui. Aqui é... André informa ao Senhor que este rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Entre parênteses, Opsária, aqui também 21, 9 ao 13. Não ictuas, como nos sinóticos. Os peixes serviam para cobrir o pão como tempero ou para serem comidos como um acompanhamento. Muitos sermões já foram pregados sobre este rapaz. Apresentam-se informações sobre ele que não encontramos na Escritura nem em outro livro. Por exemplo, que este rapaz foi enviado por sua mãe às compras e voltava para ela com os pães e os peixes perdidos, ou que estava passeando e levava seu lanche consigo. E André deve ter usado uma linguagem muito persuasiva para privar este rapaz de seu lanche, ou, não muito melhor, que esse rapaz simplesmente conduzia seu negócio usual de vendedor de petiscos como hoje. Não agradou ao Senhor nos suprir qualquer informação adicional. A luz se concentra sobre o Senhor, não sobre o rapaz. É suficiente saber que Jesus estava disposto a usar este rapaz. Não tem nada a ver com o relato atual, o fato de que aquele tipo de pão era considerado em certos círculos como o pão dos pobres, e que Joséfo até fala deste tipo de pão como sendo muito desprezível para o consumo do homem. Um pão desses é um alimento bom e saudável. O alimento comido pelos pobres não é necessariamente uma comida pobre. André considera os 5 pães apenas 5 e os 2 peixes apenas 2. E a multidão enorme e faminta, mas não considera Jesus e seu poder e amor. Ele exclama: o que é isso para tantos? O que é isso para tantos? E tal como André falou, assim pensavam todos eles. Versículo 10. Se repreender verbalmente a pequena fé deles, Jesus disse, no caso sem repreender, verbalmente, façam o povo se assentar. A ordem era fácil de ser obedecida, pois nessa época do ano havia muita relva naquele lugar, crescendo nas encostas do monte. Então os homens se sentaram, anetezan, retrocederam, ou seja, reclinaram-se contra a encosta. Para facilitar a contagem e o servir às pessoas, se sentaram em grupos de 100 e 50, formando um quadro encantador, tal como canteiros de flores, Marcos 6,40 no original. Pode-se prontamente visualizar esta multidão em vestes orientais brilhantes, reclinada sobre a abóbada azul dos céus, sobre a grama verde com o mar da Galileia, não muito distante
uma safira em um engaste de esmeralda. Estavam esperando que ocorresse um milagre? Teria sido esse o motivo pelo qual ninguém hesitou em obedecer a ordem para sentar-se de modo ordeiro? Seria possível que os homens tenham sido contados por estarem em maior número que as mulheres e crianças? De qualquer forma, estavam em número de cerca de 5.000, além das mulheres e crianças. Versículo 11. Com maravilhosa simplicidade, agora o milagre é registrado. Jesus, portanto, tomou os pães e, quando tinha dado graça, os distribuiu entre aqueles que estavam sentados. Semelhantemente, os peixes quantos quiseram. Observe que primeiro vem a ação de graças, depois o milagre, tal como em 11, 41, 42, para orações após a refeição, veja Deuteronômios 8, 10. Quanto a isso, disse às vezes que Jesus usou a oração habitual feita antes das refeições. Isso dificilmente é possível, no entanto, a melhor resposta é que nós não sabemos. Deve-se considerar, neste caso, que os discursos do nosso Senhor às multidões sempre se caracterizaram pelo frescor e originalidade. Ele nunca falou como os escribas, apenas copiando palavras de rabinos anteriores. Seria provável, então, que ele usasse uma fórmula de oração emprestada ao se dirigir ao seu Pai Celestial? Jesus distribuiu os pães entre os que estavam assentados. Observem como João abrevia o relato. Ele parece assumir que os leitores já conhecem os detalhes pela leitura dos demais evangelhos. Deles, Marcos 6,41, Mateus 14,19, Lucas 9,16. Aprendemos que, após dar graça, o Senhor tomou os pães e passou a parti-los em pedaços de tamanho comestível. Daí, os deu aos discípulos, que os levaram para o povo em cestas coletadas da multidão. O procedimento com os peixes foi bastante similar. O ponto enfatizado é que os que estavam presentes receberam o quanto queriam. Alguns até pegaram mais do que podiam consumir. Assim, o milagre é relatado com simplicidade majestosa. Os pães se multiplicaram nas mãos do Salvador. Exatamente em que ponto ocorreu o milagre? Tudo o que sabemos é que aconteceu um grande milagre, um sinal de natureza transformativa. Assim como Jesus não criou simplesmente vinho em Caná, mas mudou a água em vinho. Aqui também ele não apenas cria pães, mas transforma pães em mais pães. Isso se alinha completamente com o propósito de sua vinda à Terra. Ele não veio para criar, mas para transformar. No processo dessa obra gloriosa, ele demonstra sua maravilhosa generosidade e, portanto, também do Pai. Tudo que ele dá generosamente. Versículo 12. Apesar disso, recursos infinitos não são desculpa para desperdício. O embanjamento é pecado. Além disso, não havia outros que precisavam de algo para comer? Por exemplo, o rapaz, os discípulos, os pobres, amanhã e até o próprio Jesus. Assim não ficamos surpresos ao ler: quando tinha comido o suficiente, ele disse aos seus discípulos: peguem os pedaços que foram deixados para que nada seja jogado fora. Observe os pedaços, não as migalhas ou restos. Então, eles o pegaram e dos pães de cevada encheram 12 cestos com os pedaços que foram deixados por aqueles que tinham participado do alimento. A ideia é que algumas pessoas haviam pegado pedaços demais na distribuição pelos discípulos. Agora estes pedaços são coletados, foram necessários não menos que 12 volumosos cestos, que, no caso, aqui a palavra em grego será
cofinozoi, certo? Isso mesmo, é um fi ali. Um fi. Sim. Cofinozoi, contraste esfuris, e ficaram cheios com o que sobrou. Versículo 14 e 15. O milagre não foi apreciado por sua verdadeira natureza. Sua lição não foi compreendida. Então, quando as pessoas viram o sinal, para o termo sinal, veja 2:11, que ele tinha feito, ficaram dizendo: este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. As pessoas identificaram Jesus com o profeta de Deuteronômio 18:15 e 18. Até aqui tudo bem. É até possível que tivessem visto o Messias neste profeta, pois não se deve ignorar o fato de que empregaram uma expressão para caracterizar esse profeta que em outros pontos do quarto evangelho indica o Cristo, a saber, a expressão que devia vir ou está vindo ao mundo, o ercomenos, eiston cosmon, né? Caso aqui será um ercomenos, sim, o ercomenos eiston cosmon, vejam 9. Porém, mesmo se o vissem como o Messias, era o Messias terreno e político da esperança farisaica que imaginavam ver nele. Isso fica claro no verso 15. Ora, quando Jesus soube que eles estavam prestes a vir e tomá-lo pela força para que pudessem fazê-lo rei, ele foi novamente para o monte sozinho, cheio de entusiasmo, o tipo de fervor que apodera de uma multidão judaica na época da Páscoa. Elas estavam prontas a ir diretamente para Jerusalém, com seu valente em seu meio. Ele era capaz de efetuar curas e prover pão e prosperidade para todos. Se ele se recusasse a vir voluntariamente, eles pretendiam sequestrá-lo e forçá-lo a ir com elas para, após chegarem à cidade santa, coroá-lo rei, libertando-se do jugo dos romanos e estabelecendo o reino de Deus na terra. Contudo, ele se retirou novamente para o monte, 6:3 e Mateus 14:14, pois seu reino não é deste mundo, 18:36. Ou seja, ele prosseguiu um pouco mais em direção ao topo, de modo a poder ficar só, porém antes, pelo poder de sua palavra, ele frustrou os objetivos da multidão. Ele simplesmente dispensou a enorme multidão, enquanto ordenava aos discípulos para tomarem um barco e remarem de volta para o outro lado do mar da Galileia. Versículo 16 ao 21. E quando a noite caiu, seus discípulos desceram até o mar e, tendo embarcado em um barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Ora, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar estava ficando agitado e um vento forte estava soprando. Após receberem a ordem de Jesus de passar diante dele para o outro lado, Mateus 14:22, os discípulos desceram para o mar. Após embarcarem em um barco, o evangelista os retrata atravessando o mar na direção de Cafarnaum, na costa noroeste. A ideia de alguns comentaristas de que eles esperavam um bom tempo antes de partir, com a expectativa de que Jesus se reuniria a eles, está em plena contradição com Mateus 14:22 e certamente não se infere em 6:17. O modo como João usa os termos verbais gregos nos versos 17 e 18 é muito instrutivo. Ele usa o imperfeito atravessaram erconto e ficando agitado ou estava se agitando, que é diegeireto,
para descrever a condição, respectivamente, dos homens no barco e do mar. Porém, entre esses imperfeitos, ele emprega as construções com o mais que perfeito já estava escuro, que é Egegonei, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. Outo elelutei. Faz isso para indicar o que tinha, ou ainda não tinha, acontecido antes de os discípulos terem chegado à costa oposta. Além disso, ao dizer já está escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles, o autor escreve do ponto de vista de alguém que estivera naquele barco e agora, muitos anos depois, relata a história. Ao escrever, é claro, ele sabia que o Senhor tinha se juntado ao pequeno grupo antes do fim da noite e antes de alcançarem a borda oposta. Também está consciente de que seus leitores sabem disso a partir da leitura de Marcos 6 ou Mateus 14. Portanto, suas palavras podem ser parafraseadas assim. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Esta vinda de Jesus que vocês leram nos outros evangelhos aconteceu mais tarde nesta mesma noite. Porém, muito antes de Jesus aparecer em cena, o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Das ravinas, desfiladeiros ou vales profundos e estreitos entre as colinas do oeste, e rompiam fortes rajadas de vento. Elas atingiam subitamente o lago, cuja superfície ficava 208 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Logo a tempestade aumentou sua intensidade. A noite escureceu ainda mais. Acostumamos ao mar. Os discípulos manejavam os remos a cada momento. Ao fazer isso, eles olhavam para Betsaida, Julias, enquanto seu barco ia na direção de Betsaida da Galileia. De um ponto de vista humano, encontravam-se em uma situação de perigo real. Na verdade, não era bem assim como fica evidente ao se analisar dois versos de Mateus 14 conjuntamente. Esses versos formam um quadro composto, por assim dizer. Artistas famosos pintaram a primeira parte deste quadro, Jesus sozinho em oração, ou a segunda parte, os discípulos no meio da tormenta. Mas o que devíamos ter é um quadro composto, tal como Mateus nos mostra nas seguintes palavras: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas